E aí galera, tudo bem? Aqui quem fala é o João Vitor e eu vim aqui na mais uma aula do curso de Python básico aqui, né, nesse projeto do Ash. E na aula de hoje eu vou resolver um exercício. E qual seria esse exercício? É algo que é bem simples, né? Só que na programação às vezes gera um pouco de dúvida. E aqui eu posso usar alguns conceitos que eu utilizei, né, no meu na minha durante o curso, né, que a gente utilizou durante o ensinamento do curso. Então vai ser bem legal esse exercício para a gente treinar bastante coisa aqui. Se você não fez ainda esse exercício, eu peço que você pause e tente fazer, porque é muito importante você tentar treinar, né, as suas habilidades aí, principalmente programação, que você só aprende se você pôr em prática. E o que é o exercício de hoje? A gente vai receber o número do usuário e o programa vai dizer se o número ele é par ou ele é ímpar, ok? Certo. Então, se você já fez, você acompanha aqui a resolução. Se você não fez ainda, tenta fazer e depois você volta aqui para dar uma olhada. Como é que eu faço aqui? Como é que eu inicio a minha resolução? Eu vou ter que receber um número, certo? E como é que eu recebo um número no Python? Eu tenho que criar uma variável, criar aqui num, variável num, e ela vai receber uma função chamada input. Input de que ela vai receber algum valor, certo? E dentro do input, eu tenho que ter um string que vai dizer alguma coisa. Aí o usuário vai digitar e esse input vai atribuir a essa minha variável num um valor. Então, depois que eu digito aqui, eu, por exemplo, eu vou digitar digite um valor. Olha só, vou rodar aqui só para mostrar o que vai acontecer. Digite um valor, 4, por exemplo. Pronto, eu sei que aqui não aconteceu nada, mas esse meu input ele atribuiu esse 4 à minha variável num ali. Mas tem um porém. Essa, esse input ele atribui um valor, só que ele atribui um valor em formato de string. Eu vou printar aqui para demonstrar isso. Eu vou printar o tipo dessa minha variável. O que que essa minha variável é? Essa minha variável num. Então, por exemplo, eu vou digitar aqui um 5. Estão vendo que o tipo da minha variável é string, str, e eu não posso fazer operações com strings. Eu preciso que seja um inteiro ou um float ou algum tipo numérico, certo? E string não é numérico, então eu tenho que transformar essa variável. E como é que eu faço isso? Eu vou fazer o seguinte: eu vou criar uma outra variável aqui chamada de numInt, seria de número inteiro, e eu vou transformar essa variável num ali em um inteiro, usando a função int. Certo? Eu transformei em int, ok? Logo após eu transformar em inteiro, recebi o valor, transformei em inteiro. O que que eu faço agora? Eu faço a checagem se meu valor ele é um par ou um ímpar. Como é que eu faço? Eu tenho que ter uma condição para isso. Para fazer uma condição, eu preciso de um if. Então, eu vou utilizar o meu if. If o meu número inteiro. Como que eu faço uma checagem se o número é par ou é ímpar? Normalmente, né? Normalmente não, toda vez, sempre o número par ele é divisível por 2, certo? E números ímpares não são divisíveis por 2. Lógico que números pares são divisíveis dependendo do tamanho, né, do meu número, ele pode ser divisível por outros números pares. Só que o menor número par possível é o 2, certo? Então, para fazer essa checagem, eu tenho que utilizar o meu 2. Mas como é que eu faço essa checagem? Como eu já expliquei em outra aula, para eu pegar o resto de uma operação, eu utilizo essa porcentagem. Então, sempre que há uma divisão de um número par por 2, o meu resto ele é zero, certo? É uma divisão exata.
Então, eu vou pegar esse meu resto e vou checar se ele é igual a zero. Assim que eu checo se meu número é par, eu pego o resto da minha divisão, que eu faço isso com a minha porcentagem. Eu faço uma divisão e pego o resto dela e checo se é zero. Se for zero, se o meu número ele for divisível por 2, aí ele é par. Então eu vou printar aqui. O número é par, certo? Par. E caso contrário, né? Se ele não é par, ele é ímpar. Então eu vou printar aqui. Opa, o número é ímpar. Tá em maiúsculo aqui também. Ímpar. Certo? Eu fiz a checagem então, se o meu número é par ou é ímpar. Deixa eu ver se está funcionando aqui certinho. Então eu vou digitar um valor, 4. O número é par. Digitando aqui, 5. O número é ímpar. Então tá certinho, tá fazendo a checagem certinho. É bem simples na verdade, né? Você basicamente só tem que saber que esse operador aqui ele me traz o resto, me dá o resto da divisão. Só que para eu utilizar esse programa sempre, eu vou ter que ficar clicando aqui no meu botão de rodar o meu programa sempre. Eu não quero isso. Eu quero que ele rode até que uma hora eu queira que ele pare e ele vai parar. E eu já mostrei conceitos que possibilitam isso. A gente já mostrou conceitos que possibilitam isso. Então, só para dar um incremento, aqui já está certo, né? Tá basicamente resolvido o nosso problema, só que eu vou dar uma incrementada só para utilizar alguns conceitos que a gente aprendeu aqui. Então, vou utilizar aqui para que fique rodando teoricamente infinitamente até que eu pare. Eu vou utilizar o meu while true, certo? Então, enquanto for verdadeiro, que sempre vai ser verdadeiro, que o true é verdadeiro, né? Sempre verdadeiro. Ele vai continuar, vai seguir o meu laço, vai continuar o meu laço sempre. Só que aqui eu tenho um problema, né? Não sei se vocês conseguiram ver aqui o problema, mas eu tenho um problema de indentação aqui. Então, o meu while está aqui, o meu num está logo abaixo, no mesmo bloco aqui, na mesma linha que o meu while. Então, eles não estão indentados. Todo esse meu bloco aqui, ó, ele tem que estar dentro do meu while. Senão eu não vou estar indentado. E o Python é uma linguagem de indentação, então é muito importante isso. Se você tiver um grande, tipo, umas linhas de códigos aqui e quiser identar elas, por exemplo, você pode selecionar tudo e apertar Tab, que de uma vez todas elas são identadas aqui. É bem mais fácil do que em uma por uma, ok? Então aqui já está tudo identado, certinho. Então vamos ver aqui, está funcionando sempre. Par, ímpar. Opa, não digitei nenhum valor, por isso deu errado. Vamos lá. 10, par, 1000, par, 107, ímpar. Tá indo infinitamente, certo? Só que eu quero que alguma hora ele pare. E quem é que vai dizer que quando é que vai parar? Vai ser o usuário. Então eu vou fazer o seguinte, eu quero que o meu usuário ele diga quando é que ele quer parar. Então eu vou criar uma variável chamada fim e vou criar um input. Criado esse input aqui, eu vou falar o que o meu usuário deve fazer, né? Então, deseja parar? Parar. Sim. É um S maiúsculo. E o não é um N maiúsculo, certo? Então, se ele quer parar, ele digita um S maiúsculo. E se ele não deseja parar, quer continuar fazendo todo o meu todo o meu laço, né? Ele digita o não. Então, vamos lá fazer a checagem se ele digitou sim ou não. Então, se o meu fim ele foi igual ao S, e lembrando que é um string, eu tenho que botar entre aspas ali. Então, se a minha variável fim ela recebeu um S, eu vou dar um break. Eu vou quebrar o meu laço, já que o meu usuário deseja parar.
como é uma, tipo, não é um caso contrário e sim uma outra condição, eu tenho que usar o elif, não else. Então, caso o meu fim seja igual ao n, eu vou dar um continue, certo? Então vamos lá. Sempre é bom dar um espaço aqui para não ficar muito feio, né? Então vamos lá. Digitar um valor. É par. Desejo parar? Não, não desejo parar. Digitar um valor. 5. Desejo parar? Também não, eu quero mais uma vez. 4. Par. Desejo parar? Tá, agora eu quero parar. Opa, digitei um S minúsculo. Tem que ser S maiúsculo. 4. S maiúsculo. Pronto, parei o meu programa. Então, se eu digitava o N maiúsculo, ele estava indo, né? Continuou indo o meu programa. Digitei o S maiúsculo, ele parou o meu programa. Lógico, como vocês viram ali, digitei o N minúsculo, N maiúsculo, deu diferença, o S maiúsculo, S minúsculo deu diferença. Isso é muito comum, né, numa linguagem de programação, dar esse tipo de erro. O usuário sempre pode digitar algo que você não espera, só que isso não é o escopo do nosso curso, né? Acho que provavelmente a gente não vai passar por isso. Então pode acontecer esses erros, tem jeito da gente trocar esses erros, né, manipular esses erros para que isso não aconteça, mas provavelmente não vai ser ensinado no escopo desse curso. Mas era basicamente isso que eu queria ensinar sobre esse exercício, era isso que eu queria implementar. Eu dei uma incrementada nos meus na resolução do exercício. Vocês veem que é bem simples, é uma lógica bem simples por trás do que eu utilizei aqui. Mas foi isso. Espero que você tenha gostado aqui da resolução desse exercício. É um exercício bem simples, mas é bem legal para treinar a nossa lógica. E foi isso. Obrigado por ter assistido esse vídeo e até a próxima.